Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Então, Laís Marina. Olá, pessoal, estamos de volta aqui ao Congresso de Autismo do Rio de Janeiro, administrado pelo professor João Lucas. E hoje, falando sobre autismo, quando a gente fala sobre um tema que para muitos é novo, é interessante também não só falar da parte de tratamento, falar da parte de como tratar, de como resolver o problema, mas é importante também a gente abordar sobre o que eles passam e como alguns oportunistas, eles se aproveitam da vulnerabilidade do autista. É por isso que hoje a gente convidou a Laís Marina. Primeiramente, quero agradecer, Laís, por aceitar o convite e estar com a gente aqui Eu no que nosso agradeço, podcast. Jaime. Olá a todos. Dando uma descrição aqui, visual minha, a todos aqueles que possuem deficiência visual. Sou uma mulher de cabelos loiros claros, estou vestindo uma roupa verde com uma estampa geométrica embaixo, um blazer marrom e alguns broches, que são do serviço social, o símbolo do autismo como laço, e aqui, ó, dos autistas da colina, que eu sou vascaína. Agora estou fazendo parte. Ele tá bem no Campeonato Brasileiro, né? Tá indo melhorzinho, né? Estamos indo. Mas legal até essa sua preocupação inclusiva de envolver, né, pessoas que às vezes só podem escutar o áudio, né? Não pode. Muito importante. E isso se dá exatamente pela sua situação, né? Você estava me dizendo nos bastidores que você é autista, né? Sim. Você foi descoberto como autista desde quando? A verdade, Jaime, é que o autismo, por mais que ele seja algo novo na sociedade, mas ele está presente dentro da gente desde muito novo e a gente às vezes não se percebe, a gente não entende. Eu, por exemplo, no Jardim 3, estava querendo dar palestra na mesa da professora. E eu destoava das outras crianças, porque eu sofria bullying, né? Sofri bullying o tempo todo. As escolas dispunham psicólogas, mas, pelo contrário, é, essa mesma profissional, ela não sabia dizer o que eu tinha. Ela só dizia que eu destoava das outras crianças. E aí, isso ao invés de, né, trazer um alerta positivo, acabava causando uma exclusão. E aí a gente vai crescendo sozinho, e você vai sentindo coisas. Por exemplo, né? A gente vê, eu quero até pontuar isso que eu acho muito importante. Sabe o nosso colarzinho que a gente usa de identificação e tudo mais? Hoje eu estou usando broche, porque o material do colar é acetinado. E desde criança, eu não sabia a causa, mas ele me causava sensação febril. Então, seria bom que nós tivéssemos em outro material, por exemplo, né? E eu vim descobrir isso quando eu estava num período de trabalho há mais ou menos uns 2 anos atrás, após ter desmaiado na rua. Um médico que me acolheu, eu fui socorrida no pronto-socorro da antiga cidade onde eu vivia, e o médico olhou para mim e falou assim: procure um psiquiatra. Você tem os traços do autismo. Você tinha quantos anos isso? 30 anos. 30 anos. Eu tô com 31, né? Então a Foi descoberta. recente, então. Apenas a descoberta, né? Alguns psiquiatras costumam dizer
que o diagnóstico ele pode tanto libertar quanto aprisionar. Só que eu acredito que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque tem muitas pessoas precisando se entender, se compreender, se encontrar no mundo. Não porque elas não se aceitem, mas justamente porque esse mundo não está preparado para lidar com as neurodiversidades, para Entendi. lidar com as diferenças ainda. Porque dentro da nossa família, né, é óbvio, quando passa com a gente, é muito fácil eu chegar aqui e eu falar assim, não, mas eu tenho um filho, não, mas eu vejo a dificuldade. Mas muitas vezes o egoísmo que ronda aí fora olha e fala, mas não é comigo. E quando na realidade o autismo ele não é um problema, ele é um assunto de todos, ele é uma consciência a ser despertada em todos. Então foi daí que começou a brotar toda essa ideia, né? Comecei a despertar o meu pensamento e entender quem eu era, quem eu sou a partir do diagnóstico. Então, isso faz muito bem. Pode ser que para algumas pessoas não me faz bem querer ficar falando e tudo, porque ainda há muita coisa a ser desconstruída e a gente tem que respeitar o espaço, o tempo das pessoas, né? Mas no meu caso, o diagnóstico foi libertador. Porque eu me lembro ainda muito pequenininha eu falando para minha mãe assim, mamãe, me levam na universidade para me estudarem, para uma junta de cientistas me estudarem? O que eu tenho? E nisso vem medicações equivocadas, coquetéis de medicações que, ao invés de estimular tudo aquilo de positivo que eu tenho para mostrar ao mundo, acaba me dopando. Então, isso é um cuidado muito importante que a gente também precisa ter. Eu não preciso ser dopada. Eu preciso daquilo que me equilibre para que eu possa gerenciar as minhas emoções ao longo da minha vida de uma forma que eu possa mostrar o meu potencial ao mundo. Aqui eu vim. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque é muito raro ainda, pessoal, é muito raro a gente escutar a voz de um autista. E quando se escuta, o primeiro comentário tão capacitista que a gente ouve falar é: você nem parece autista, você não tem cara de autista, né? O autismo é colocado como um defeito, ele é colocado como um problema e o pior, a gente escuta palavras ainda mais absurdas que olha, eu que não tenho autismo, eu não sou normal. A que nível de anormalidade? O que consiste em dizer normal e anormal, sabe? Então, é extremamente ofensivo. Eu acho que é importante que a gente se atualize dos termos médicos, científicos que estão acontecendo para trazer essa clareza de como a gente se dirigir a uma pessoa autista. Afinal de contas, olha, gente, nós estamos lidando com intensidades. Nós estamos lidando com dores. Aquela velha história que a gente escuta, que o autista, porque o grau é levinho, porque o grau é muito assim. Não existe o grau levinho ou o grau mais forte. Existe necessidade de suporte, a necessidade de suporte que vai diferir de casos para casos. Mas a nossa dor, ela é sempre igual, porque a gente passa pela exclusão, a gente passa pelo capacitismo, a gente passa pelo julgamento, pelo preconceito e muitas vezes em casos bem, não que não sejam graves, mas até mesmo a agressão. Eu já passei por isso, em fila do mercado. De acharem que eu não tenho sanidade mental e que minha mãe não poderia se dirigir até o outro setor para pegar um pacote de arroz e não poderia me deixar ali sozinha. Né? Eu sou uma mulher responsável pela minha vida, eu tenho sonhos, eu sou estudante de serviço social, eu tenho amores, eu tenho vontades, eu tenho desejos, consciências, aprendizados, vivências. Eu sou um ser humano como você aí que está nos assistindo agora. Mas eu tenho uma necessidade de suporte dentro da minha diversidade. E a gente precisa entender isso. Que é para a gente ter um mundo, eu não digo igualitário, eu digo equidade. Ou seja, equidade é quando a gente compreende que ao nosso redor as diferenças fazem parte da construção social, mas não usadas para nos excluir, para nos tirar, nos deixar em desvantagens. Não, é para que a gente possa ter direitos legítimos de forma proporcional a todos, mas sabendo que nós somos diferentes, temos pautas diferentes a trazer.
Excelente. E no caso, você estava me comentando que você tem um projeto chamado O Alma, né? O Sim, que é esse projeto? olha, eu resido em Maricá. O projeto Alma, ele é uma sigla para apoio e luta de mulheres autistas. É de Maricá, mas eu pretendo expandir, né, gente? Eu digo que ele é um filho que eu estou gestando e a gente precisa, né, alimentar a criança para ela vir e tudo mais, e eu estou esperando ser alimentado esse projeto. Então, ter esse espaço de voz é muito importante, senão ninguém descobre. Ninguém É descobre. verdade. O Alma, ele nasce a partir de uma violação. Eu vou usar esse termo bem leve, porque eu não quero despertar gatilho nos espectadores, viu? A partir de uma violação física de um corpo feminino, que é o meu. E a partir dessa violação, eu pensei, o que fazer depois? Eu lembro que eu tomava banho e a dor não passava. Eu sentia como se eu tivesse que me esfregar, me esfregar, me esfregar. Eu desenvolvi o toque. Eu tinha crises de pânico. E aí eu pensei, bom, não há como resolver isso agora. Não tem como. Fui orientada, né? Infelizmente eu não posso entrar em detalhes do caso por conta, né, da exposição, a imagem do que aconteceu. E na Se tornou época público? Se tornou público. não, não se tornou público, Tá. não se tornou público. Eu tive medo, o medo Tá. faz parte. Muitas pessoas vão ter aquele olhar de julgamento. Mas por que você não fez? Por que você não foi atrás? E muitas vezes, às vezes, assim, o que desconhecem as pessoas são as circunstâncias em que a gente está inserida dentro de cada situação que nos impede da gente fazer aquilo que a gente sabe que seria o certo mesmo. E como vencer isso? Através do projeto Alma, nós precisamos entender também, eu quero frisar, fazer essa lacuna, que é o seguinte: nós autistas temos uma característica muito especial, aliás, isso aparece de forma muito especial, principalmente, né, em nós autistas, que é qualquer ser humano pode não ter essa percepção, tá? Não precisa necessariamente não ser autista. Existem pessoas que demoram a perceber que estão numa situação de vulnerabilidade, né? De maldade causada pelo outro. Eu estou tomando muito cuidado com os termos para a gente não despertar gatilho no espectador Sim, é importante e para mesmo. não ser Tão banido agressivo, né? do nosso Do nosso canal do também, nosso né? canal. Sim. Exatamente. Então, a não percepção da maldade permite que muitas vezes aquele sujeito mal intencionado chegue perto e a gente demore a perceber um pouco o sinal, como é o meu caso, é de outras pessoas, mas quando a gente trata de autismo, a gente fala de diversidade. Então a gente não pode dizer que que todas as pessoas autistas são iguais. Cada um sente a sua maneira, a gente só precisa respeitar isso, mas existem particularidades que vão acontecer em muitos casos, e esse é um deles. Então, o Alma, ele visa justamente atentar para meninas, moças, mulheres, mulheres cis, mulheres trans, mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres bissexuais, travestis, lésbicas, justamente para a gente abraçar toda a comunidade de mulheres, né? A gente diz que ser mulher é uma construção social. Eu gosto muito dessa frase, a gente aprende isso no curso de Direitos Humanos. Ser mulher é uma construção social, é uma construção ao longo da vida. E quando a gente começa a entender essa diversidade, são tantas camadas de suporte, tantas. Quantas crianças não verbalizam, podem estar passando por uma situação de vulnerabilidade em termos de um agressor, um possível agressor, e elas não conseguem verbalizar o medo, a dificuldade de interações sociais, impedem muitas vezes que o silêncio seja rompido. Por isso que eu digo que é uma luta conjunta. Então, esse projeto também contempla mães, porque mães são sempre os seres mais sobrecarregados quando a questão é cuidar de um filho, né, com uma diversidade, uma neurodivergência, sabe? Então, quando entra nessa questão da mãe, nós temos a mãe sobrecarregada.
E quando a gente fala de mães negras, isso recai muito mais, porque até mesmo o racismo dentro, a gente precisa falar isso, né? Embora nós não sejamos pessoas aqui negras, nós precisamos levantar a bandeira antirracismo, como dizia Angela Davis, e entender que o acesso à informação, o acesso ao diagnóstico, a vulnerabilidade e a pressão sobre a mãe negra ainda é muito maior. Então, nós temos muitas dificuldades? Temos. A gente entende o nosso lugar de privilégio, né? Eu não tenho culpa do privilégio que me foi atribuído, mas eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu quero me tornar quanto a olhar para o olhar humano, quanto olhar para a dor do ser humano. Então, são todas essas mãezinhas que precisam, são todas essas meninas que precisam, né? Para evitar, para prevenir, para a gente criar mecanismos criativos para identificar a possibilidade de uma agressão, que é para a gente criar uma rede de apoio para que outras mulheres autistas, né, em toda a sua diversidade, possam se sentar e dizer, olha, eu passei por isso. Porque foi só a partir do acolhimento que eu tive coragem de falar o que aconteceu, né? Eu vivenciei bullying uma vida toda e eu não sabia. Quando você tem uma rede de apoio, fica tudo muito mais fácil. E quando você cria movimentos que são rede de apoio para quem não tem uma rede de apoio, não tem uma estrutura, ainda existem, né, as desinformações sobre o autismo, onde a família não aceita. Isso é um caso muito próximo de mim que eu cheguei a presenciar. Isso é triste porque inviabiliza o tratamento, né? E é um direito dessa criança ter a melhor qualidade de vida do mundo, né? E, geralmente as pessoas sempre associam o autismo à criança, sempre associam o autismo à crise. E aí eu entro num outro ponto importante que o Projeto Alma vem falar. Mercado de trabalho e autismo. Interessante, importantíssimo, né? Que a autista ter a sua independência financeira, ter as suas conquistas, né? Que as suas conquistas tem a questão da liberação da dopamina, que é tão importante, né? Uma pergunta que eu queria fazer para você, Laís. Você acha que você daria para os seus pais, não para os seus pais, para os pais, né? Porque eu acredito que teria algo, por exemplo, antes de entrar nesse assunto, teria algo que os pais poderiam ter feito, os seus pais poderiam ter feito para ter evitado isso, ou alguém que era o seu cuidador ter evitado isso? Você acha que tem alguma responsabilidade ou algum cuidado diferente? Olha, Jaime, eu digo que a partir do momento que a gente se responsabiliza por uma vida humana, nós sempre vamos ter essa responsabilidade, seja ela qualquer que seja. Mas eu digo sobre o diagnóstico que muitos pais e muitas mães se culpam por não terem conseguido descobrir a tempo. Então, o que eu quero deixar para esses pais é o seguinte, dentro daquilo que se podia fazer, dentro da literatura, dentro daquilo que era divulgado, a gente está vendo uma comunidade ainda com terapeutas que não ouviam falar de autismo, que não conseguiam diagnosticar. Sim, para muitos é algo novo ainda. Ainda é novo. Imagina para um pai, para uma mãe que tem que lidar com as diferenças, com os bullying, com a defesa dessa criança ao longo dos anos. Então eu quero deixar essa mensagem, se você me permitir, aos pais. Por favor, pais, não se culpem. Dentro daquele melhor que você pôde fazer, você tentou. O importante, a responsabilidade é sempre a gente estar atento, é a gente olhar para as dores dos nossos filhos e dizer, não, isso é bobagem, ou então, não, isso é coisa da sua cabeça. Nunca é coisa da nossa cabeça. Se existe um sintoma, se existe uma fagulhazinha que está pinicando, que está doendo, escute seu filho, procure profissionais, sabe? Eu falo também sobre terapias alternativas para que as pessoas tenham muito cuidado, né? O lugar para a gente ver isso é em base científica, é com um profissional qualificado. Qualquer coisa que venha fazer o juízo de crenças pessoais ou qualquer informação inverídica sobre o tema autismo, TDAH, que eu também tenho TDAH, a gente tem que ficar atento e nós também temos que ser voz diante da omissão. E não se esqueçam, pais, seu filho passou por um profissional e isso violou as crenças, o que ele pensa, ele não foi respeitado, denuncie ao conselho.
Denuncie. A gente entende que ainda há É que muita falha. às vezes acontece o abuso por um parente, por um Sim. conhecido, né? Principalmente as pessoas que dão mais liberdade, né? Então não tem que perder esse medo, né? Tem que denunciar, né? Porque senão volta a acontecer. Exatamente, volta a acontecer. E essa responsabilidade dos pais, eu digo que os pais não se culpem, mas tem uma classe que precisa se culpar, que é a classe das pessoas, dos contratantes de empresas. Porque sabe uma coisa que está acontecendo, Jaime? Eu sou uma mulher hoje que, em termos de CLT, sou uma mulher CLT, mas estou desempregada, porque eu não recebo oportunidade. Né? Por mais que a vaga seja PCD, eu já passei por assédio, tá? Tanto sobre a minha aparência, você usou um batom, o seu cabelo, isso, aquilo. E eu perguntei para a pessoa, do you have any question in English for me? Você tem alguma pergunta em inglês para me fazer? Que era os atributos ali, né? Eu estava oferecendo ali o que pedia a vaga, mas o tempo todo. Você não tem aquela doença que vocês esquecem tudo? Você tem sensibilidade quanto a... Eu entendo que é necessário entender qual o ambiente agradável, mas, sobretudo, saber usar a palavra certa, usá-las com respeito, com conhecimento e preparo e, sobretudo, se preocupar com o espaço que você vai contratar essa pessoa. Você se sentiu discriminada ali numa sessão de RH, de relação humana ali. Sim, discriminada, e eu vou dizer, a gente, quando denuncia, a gente comenta, né, leva ao superior, aquela pessoa que é responsável por avaliar os casos. E eu escrevi um texto na época sobre o que aconteceu, enviei à empresa, e sempre existe aquilo, não, a nossa empresa respeita a diversidade, a gente é a favor do fim do preconceito contra o autismo, a gente dá treinamento. Não é isso que acontece. Entendi. Sabe? Interessante o recado que você deu, que eu acho que as empresas realmente têm que não só ser inclusivas, como também preparar como atender as pessoas de fora, né? Porque às vezes é cliente, às vezes é um paciente. Eu digo que... Perdão te interromper. Imagina, que é isso. Eu digo que as situações mais gratificantes que eu tive, eu sempre fui vendedora a minha vida toda. E as melhores situações que eu tive dentro do mercado, eu gosto muito de pessoas, né? Por isso que eu estou no serviço social, eu gosto de gente, eu gosto da humanidade. Eu não gosto da causa dos problemas que levam as pessoas a situações de falta de dignidade humana. Mas eu gosto de cuidar delas, eu tenho esse amor enorme. E eu me recordo o quanto eu gostava de atender pessoas idosas e, antes mesmo do diagnóstico, atender pessoas com deficiências variadas. Você já era inclusiva sem saber que você fazia parte No deles. fundo, eu acho que por tudo que a gente passa na vida, a gente tem dois caminhos. Ou a gente se sente amargo, ou a gente tem uma chance de revolucionar. Sabe? Sim. E aí eu escolhi não ser amarga. Eu escolhi abraçar a dor do outro a partir da minha. Entendi. Não é porque eu sinto que eu tenho que me compadecer com você. Não, eu me compadeço porque eu me encontro nessa mesma humanidade. Eu sou pertencimento desse mesmo mundo que ele. Então, essa consciência, sabe? É muito importante. E para finalizar, Laís, que recado você deixaria pro seu público? Gente, são tantos recados que não caberia dentro de Teria um que ser só mais de uma episódio. hora, né? Tinha que ser umas 2 horas de... Exatamente. Olha, na vida, como dizia Mercedes Sosa, todo cambia. Que em espanhol a gente traduz, né, como tudo muda. Eu sou fã de Mercedes Sosa, então sempre a cito. Eu quero dizer, não desistam, né? Eu quase me entreguei, mas o serviço social me salvou. Então, acho que a gente encontrar o nosso propósito na vida e não deixar que nos rotulem. A gente precisa entender os nossos limites, impor o respeito, mas nunca permitir que o outro imponha limites sobre nós, porque nós é que sabemos das dores que nós passamos. Que a gente não carregue o autismo como um estigma, porque não é.
somos diferentes nas nossas maneiras de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de sentir. Somos intensos, temos um senso de justiça muito grande. E eu quero dizer para vocês que não desistam dos sonhos. Até porque vocês têm muitas qualidades, né? Vocês têm o hiperfoco, tem como transformar um problema em algo bom. Sabe, eu vou contar brevemente aqui, a minha carteira de trabalho ela é horrível. Que ela só tem poucas experiências. Então eu entrei pouco tempo de experiência, né? Eu entro num lugar e eu escuto. Daqui a gente entende as coisas de forma literal, não do modo figurativo. E quando eu cheguei numa empresa para trabalhar, eu ouvi: daqui a uma semana você vai ter motivo para me odiar. E aí eu não me calei com a injustiça sofrida, reclamei e fui demitida. Com 3 dias. Né? Passei por essa outra situação em que gritaram comigo pelo fato das mães autistas, das pessoas com deficiência, dos idosos estarem elogiando o meu trabalho. E eu tive que ouvir duramente que eu sei que um autista não ganha isso que você ganha. É pesado, né? É pesado porque o meu valor é monetário? Não, é vida humana. Vida humana. E aí, numa outra empresa, eu não cheguei a ficar nem o dia inteiro para completar o trabalho. Sabe por quê? Durante o horário de almoço, a empresa simplesmente, os funcionários, né, estavam ali, algumas pessoas superiores, se juntaram para rir das gargalhadas mesmo, debochativas das pessoas com TDAH e autismo. Às vezes eu evito falar imediatamente que eu sou autista, por quê? Muitas pessoas, logo ao conhecer, né? Eu sempre gosto de apresentar, mas às vezes eu evito, porque quando a pessoa ela não conhece ainda o significado literal das multidiversidades do autismo, ela pode colocar em nós limites de capacidade, aí, né, entra o capacitismo, entra o preconceito e tudo mais. Ou te rotular, né? E me rotular. Então, eu não quero rótulo. Eu sou Laís Marina, eu quero ser conhecida como Laís Marina e tudo aquilo que eu tenho a oferecer, que ele possa ser mostrado antes que a palavra autismo, na cabeça das pessoas, possa ser usada como uma forma de julgamento e de parar o meu caminho. Então eu quis deixar que me descobrissem. Mas ali naquele momento eu me expus. E quando eu me expus, a situação foi muito, muito engraçada. Engraçada, eu estou usando aqui, não é nada engraçado, gente. Mas é o paradoxo da situação, sabe? Porque muitas pessoas alegam assim, mas eu não conheço e tudo. Nós estamos no século XXI, meus amigos. Então nós temos informação, nós estamos aqui num congresso maravilhoso. Então eu acho que tudo aquilo que a gente se interessa a buscar, quando a gente se preocupa com a vida humana, a gente vai um pouquinho cada vez mais buscando uma sementezinha ali para fazer brotar em nós o poder da consciência. E para finalizar, eu tive que ouvir a palavra normal. Eu conheço fulano tal. Você é autista? Ai, meu Deus do céu. Ai, não sei o quê. Quando uma pessoa manifesta isso, né? Você percebe. Ai, você é autista? Ai, meu Deus do céu. E ela percebe que ela falou uma bobagem. Ela sabe que ela falou uma bobagem porque se desesperou. Se não fosse na intenção da maldade, a pessoa poderia simplesmente falar: poxa, me ensina, me explica, deixa eu te entender, deixa eu descobrir o teu mundo, você me permite? Sabe? E ali você vai criando diálogo. A gente também precisa ter, gente, misericórdia. Quando eu falo misericórdia, não é no sentido de pena, é compreensão, melhor dizendo. Vamos retirar a misericórdia, vamos botar a compreensão. E entender que nós vivemos ainda num país subdesenvolvido, tá? E que na América Latina é muito difícil ainda ser tratado casos como autismo. Essa informação vem de um psiquiatra que me acompanhou por muito tempo. E, infelizmente, a gente vai ter que lidar com questões de preconceito, mas eu acredito que a gente pode vencer. Mas, olha, Laís, quero agradecer demais sua entrevista. É muito enriquecedor te escutar, saber todas as dores, até porque a sociedade, né, possa ter uma empatia e se colocar no lugar, né, do
autista, de vocês que passam por problemas assim. E às vezes é o que eu imagino também, Laís, que nem sempre é maldade, né? A questão é a falta de informação e a falta do preparo. Que é o Também. que você está cobrando das empresas, né? Olha, preparem seus funcionários para saber lidar, como tratar um assunto desse. Então, esse chamado seu é muito positivo. E o que eu gostei muito é a sua coragem de explanar mesmo, né? De abrir o coração, de falar. Eu Então, faço questão, quando eu lançar o livro, os dias não eram iguais. Aí, inicialmente é o nome, tá? Mas é só um Excelente. esboço. Mas quando esse livro sair, eu faço questão de enviar carinhosamente. Ah, E vou obrigado. botar num preço bem acessível para todo mundo ter acesso. Já tem previsão de lançamento? Olha, gente, é uma Tá no surpresa. forno, tá no forno. Tá no forno, porque é em parceria com uma mãe TDAH. Ah, que legal, excelente. Então, muito obrigado. Eu Seja que agradeço. bem-vinda sempre no Confcast. Nós temos os nossos estúdios em Copacabana, no Barra da Tijuca. Estamos em outros eventos, talvez vamos se ver também. Sempre vai ser importante ouvir não só os autistas, mas a sua voz, né, Laís Marina. Muito obrigado. Eu posso finalizar com um trecho de uma canção? Com certeza, por favor. Então, eu amo muito, 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 muito Primavera nos Dentes, Secos e Molhados, em Mato Grosso. Muita gente vai se recordar, a música bem antiga, mas eu adoro ela. E essa música, ela tem um trecho muito bonito. Aliás, o início dela é belíssimo, que é o seguinte: quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera, envolto em tempestade decepado, entre os dentes, segura a primavera. Olha, É a segunda estrofe. E a primeira é uma pergunta que eu lanço para você, um questionamento para todo mundo. Eu vou recitar esse verso em forma de pergunta. Quem tem consciência para ter coragem? Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste? Fica a pergunta. olha, excelente, hein? Além de conteúdo, informação, experiência, vivência, ainda é poeta. Laís, muito obrigado pela entrevista. E assim estamos finalizando mais uma entrevista aqui no Congresso do Autismo do Rio de Janeiro, com Laís Marina sendo entrevistada, com bastante informação e conteúdo. E logo mais traremos mais profissionais para serem entrevistados aqui no Congresso. Muito obrigado.